Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia diante da presença do Senhor que podemos aprender um pouquinho mais da sua palavra, não é mesmo? O tema de hoje da nossa aula, você tem valor. Versículo-chave está lá em 1 João 4,19. 1 João 4,19. E diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que é valor? Qualidade humana, física, intelectual ou moral que desperta admiração ou respeito. Bravura, coragem e valentia. Talento, prestígio, competência, virtude. Também pode ser reconhecimento, importância, consideração. Você tem valor? Deus cuida de nós a todo momento. Na aula do presbítero Leonardo, ele nos trouxe um pouquinho da trajetória da Bíblia, da palavra de Deus, que é um registro da revelação da sua verdade ao homem. Nela encontramos histórias dos homens e mulheres de Deus, respostas, ensinamentos de Deus para conosco. É a fonte da verdade de Deus. Pela Bíblia, conhecemos como era o povo de Israel, o que esse povo passou, qual foi as experiências que este povo viveu. Podemos ver a trajetória deste povo pelo deserto, como foi a aula do presbítero Maurício, que mostrou a caminhada deste povo, uma caminhada dura e árdua, experiências, desafios, o adorar somente a Deus, crer e confiar somente em Deus, o amar a Deus acima de tudo, o estar firme no caminho do Senhor para que nada os tirasse da comunhão, amar ao próximo como Deus amou o seu povo, ama o seu povo, amar e respeitar o líder, homem preparado por Deus para guiar o povo conforme Deus ordena. Um povo que teve muitas experiências com Deus e muitas vezes ingrato, até mesmo com o líder. Muitas vezes deixando Deus de lado e adorando a outros deuses. Quantas vezes questionaram as ordens do Senhor? Mas por amor e misericórdia, o Senhor sempre os conduziu debaixo da sua proteção, com muito amor e com muita misericórdia. Eu te pergunto, o que você acha? Este povo tinha valor? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós te somos gratos por este dia. Nós nos colocamos diante da Tua presença para que, ó Pai, possamos dar atenção àquilo que Tu queres, dar a atenção, Senhor, e ouvir a Tua palavra, que possamos, Senhor, ter um tempo, Senhor, para dedicar a Ti. Senhor, que possamos, Senhor, nos alegrar, bem dizer o Teu nome, Senhor, porque temos vida, Senhor, temos alegria, temos paz. Que Tu possa, Senhor, continuar conosco, Senhor, e que assim, Senhor, possamos nos alegrar na Tua palavra. Usa este vaso com grande poder para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e que nada venha impedir o Teu agir. Permaneça conosco, em nome de Cristo Jesus e para a Tua glória. Amém. Hoje gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a história de Caleb. Esse nome tem origem hebraica. Caleb era filho de Jefoné, da tribo de Judá. Seu nome pode ser interpretado por leal e fiel. Caleb saiu do Egito juntamente com o povo de Israel, caminhou com o povo, seguindo as ordens de Deus através de Moisés. Quando chegaram no deserto de Parã, Deus fala com Moisés, dando instruções do que era para ser feito. E deu a seguinte ordem, que está em Números 13, do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã,
que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Não podia ser qualquer um. Tinha que ser o cabeça da tribo. Escolha. Moisés então faz o que Deus lhe ordenou. Escolhe os 12 homens, um de cada tribo. Entre eles foi Calebe e Josué, que está em Números 13, versículos 6 e 8. Números 13, versículos 6 e 8. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Um detalhe muito importante está no versículo 16 de Números 13. O finalzinho do versículo diz o seguinte: e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Aí está Josué. Oséias significa salvação. Moisés muda para Josué, que fica: o Senhor é salvação. Depois da escolha, Moisés diz aos espias o que era para ser observado naquela terra. Números 13, 18 a 20. E vede que a terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pobre, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E assim eles foram. O relato. Passados 40 dias na terra de Canaã, os espias voltaram. Voltaram com tudo aquilo que o Senhor havia mandado eles observarem na terra. E voltando eles a Moisés, os 10 homens disseram que a terra era muito boa, mas que nela existia gigantes e que seria impossível vencê-los para viver ali. Ou seja, que era melhor desistir e seguir para outro lugar, porque ali eles iriam morrer. Números 13, 27 ao 29 diz assim. Números 13, 27 ao 29. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus também na montanha, e os cananeus também ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Voltaram desanimados, e também desanimando o povo. Mas já Calebe e Josué confiaram na promessa do Senhor e falaram a Moisés: a terra é boa, sim, tem gigantes, mas que na força do Senhor eles poderiam vencer. Números 13, 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Voltaram muito confiantes, porque eles confiavam no Deus que era vivo, num Deus que tinha prometido, e eles confiavam nessa promessa. Mas o povo confiou nas palavras dos 10 espias. E se voltaram contra Moisés e Arão e ainda perguntaram: por que o Senhor tinha tirado eles do Egito para morrer ali? Desejaram até apedrejar a Calebe e Josué por falarem a verdade. Vemos
10 homens desanimados e sem fé. Mas podemos observar 2 homens muito animados e confiantes. Observando Caleb, encontramos um homem que confiou em Deus. Números 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Ele confiou sempre em Deus, uma vida construída sobre a rocha, onde nada abalava. Vendo os desafios, este homem confiou única e exclusivamente em Deus. Coragem em Deus. Números 14, 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Diante do povo, Caleb anunciou que eram capazes de vencer, mas o povo continuou confiando nos 10 homens. Fé em Deus. Se Deus prometeu, ele havia de cumprir. Deus tinha prometido ao povo que eles possuiriam essa terra prometida. Ele também foi perseverante em Deus. Números 14, 24. Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Permaneceu firme, não desistiu da promessa do Senhor. Caleb foi um dos 12 espias. Ele observou, viu o que todos tinham visto, mas não desistiu diante das dificuldades. Ele sabia que o Senhor, à frente de todas as coisas, de tudo, o Senhor estava, que o Senhor estava preparando todas as coisas. Detalhe: a vida de Caleb não para por aqui. Essa história continua com vitórias e ricos detalhes. Caleb também foi um homem paciente. Ele caminhou com o povo pelo deserto durante 40 anos. O povo foi castigado por não confiar nesses 2 homens, nas palavras de verdade. Eles foram castigados pelo Senhor e tiveram que caminhar pelo deserto 40 anos. E Caleb estava junto. Em Josué 14, 6 ao 14, fala que Caleb adentrou a terra prometida e conquistou a sua parte da terra, um pedaço da terra chamado Hebrom. Obteve vitórias diante dos homens e, já avançado em idade, com 85 anos, se sentia com força de um homem de 40 anos, que foi a idade quando ele foi chamado por Moisés. Homem de valor era Caleb, importante e fiel a Deus. Durante todo este ano, o que mais foi falado a vocês, o que mais foi dito nas nossas aulas? Vocês se lembram? Confie em Deus. Por quê? Porque muitas vezes queremos conquistar com as nossas próprias forças, mas o Senhor diz: eu sou contigo. Não desista, não olhe para trás, não deseje viver a vida do outro. Deus tem algo especial para cada um. Ame ao Senhor, porque Ele cuida dos seus. Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Ame a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ame a casa de Deus, lugar de adoração. Obedeça a Deus, pois é sempre o melhor. Tenha um propósito na vida. Caminhe na segurança, na proteção de Deus.
Construa uma história de vitória, esteja firmado na rocha. Oração, não deixe de se colocar diante da presença do Senhor. Falar com Deus é o que nós precisamos. Falar com Deus é abrir o nosso coração, abrir a nossa alma. Quantos exemplos de homens fiéis à palavra de Deus nós ouvimos? Timóteo, Gideão, Abraão, Esther, José, Davi, Salomão, Samuel. Quantas experiências na vida desses servos de Deus nós ouvimos? Coragem, fidelidade, direcionamento de Deus na vida deles, um coração puro, a escolha de cada um. Quando estava lendo sobre Caleb, pude observar como essa história está ligada à nossa vida. Eram 12 homens, todos puderam ver e observar a terra, ver o que era bom e ver o que era mal. Mas só conseguiram dar importância às dificuldades a serem enfrentadas. E ainda saíram falando mentiras ao povo, fazendo com que o povo acreditasse no que eles estavam dizendo. Quantas pessoas têm a oportunidade de seguir a Cristo? Quantos dizem, eu amo ao Senhor, mas na primeira dificuldade desiste. Desiste do Senhor e volta para uma vida de mentira, uma vida de aparências. Exemplo, muitas vezes, para agradar um amigo ou uma amiga, tomamos atitudes que desagradam ao nosso Deus e que muitas vezes entristece até mesmo o nosso coração. Mas vamos nos envolvendo, dando importância ao que os outros dizem, assim como o povo, aqueles 10 homens faziam com o povo. Foi envolvendo, envolvendo, envolvendo. Quando você menos espera, você já está totalmente envolvido. Fica tão envolvido que você sabe que aquilo não agrada a Deus, mas muitas vezes você não tem nem como sair dali. Muitas vezes falamos no que acreditamos, no poder do Senhor, e muitas vezes somos julgados, deixados de lado, assim como Caleb e Josué. Ninguém acredita naquilo que nós dissemos, que a gente fala. Seja um Caleb, não tema. Você é importante na obra de Deus, você tem valor, mesmo que o mundo diga que não. Você tem valor. Não se envolva com aquilo que não é de Deus. Não se envolva com amigos que não querem o seu bem. Não faça aquilo que entristece ao coração de Deus, porque pode ter certeza que no seu coração, no seu íntimo, não há alegria. Caminhe, siga ao Senhor. Anuncie, diga a verdade. Assim, seja corajoso, não temas. Caminhe olhando para o alto. Que não sejamos descrentes e ingratos como o povo de Israel foi. Naquele momento, não confiou na palavra de Caleb e Josué e ainda queriam apedrejar os servos de Deus que simplesmente falavam a verdade. Adolescentes da casa de Deus, despertem e comecem a trabalhar. Como foi dito, construa uma história de vitória. Olhe para os servos da palavra de Deus, aprenda a caminhar na verdade. Conclusão. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é bom ser um escolhido do Senhor. Como é bom não desistir de alcançar a vitória perante as dificuldades. Deus é contigo. Ele cuida dos detalhes da sua vida. Em Isaías 41:10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres,
porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você tem valor. Não importa o que vão pensar de você, que vão falar de você, mas fale sempre a verdade. Caminhe na verdade. Creia na verdade. Viva a verdade. Ame a verdade. João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, você será um verdadeiro homem e mulher de valor. Não se esqueça, Caleb anunciou a verdade. Havia desafios? Sim, havia desafios. Mas era uma terra boa. Era uma terra ao qual o Senhor estava preparando para eles. Bastava confiar no Senhor. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia. Que, Senhor, a tua palavra seja, Senhor, motivo de alegria, Senhor, na vida dos teus filhos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Que possamos, Senhor, anunciar a tua verdade, que possamos, Senhor, anunciar as tuas bênçãos sobre nós, que possamos, Senhor, confiar e crer nas promessas que só tu, Senhor, pode nos dar. Senhor, nós te somos gratos, Senhor, pelo teu amor para conosco. Permaneça com as nossas vidas, que possamos, Senhor, assim, ó Pai, ser gratos, Senhor, pelo nosso pastor, pelo povo da casa de Deus, pela casa de Deus, amar a Ti, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, e anunciar, Senhor, as Tuas boas novas. Que possamos, Senhor, ter, Senhor, em nosso coração, que temos valor diante de Ti, sim. Ó Deus, e que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, caminhar contigo, Senhor. Rumo, Senhor, ao alto, rumo, Senhor, ao caminho que é reto, Senhor. Ó Deus, nós te somos gratos por tudo, Senhor. Permaneça conosco, em nome de Cristo Jesus e para a tua glória. Amém. Deus abençoe vocês. Amo muito a vida de vocês. A classe Carisma, que Deus abençoe. Estamos assim encerrando o ano, mas que o Senhor permaneça conosco. Aqueles que nos assistem, que Deus os abençoe com grande poder e que vocês possam se alegrar conosco. Fico por aqui, um grande beijo e a paz do Senhor.